Olá, irmãos, paz seja com todos, amém? Bom, essa semana a gente comemorou o Dia dos Professores, no dia 15 de outubro, né? Uma data muito importante, uma profissão muito importante nas nossas vidas, né? Na escola a gente sempre lembra dos primeiros professores, né? São pessoas capazes, responsáveis, muitas das vezes pela educação de uma pessoa. Então, eu gostaria de parabenizar os professores e, em especial, os professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja do Evangelho Quadrangular no Rio da Prata, né? Que todos sejam abençoados, alcançados e capacitados, né? Cada vez mais pelo nosso Deus. Né? E como não podia ser diferente, hoje eu vou trazer uma lição que fala a respeito da importância de ensino, né? De dedicação, né? De uma forma de homenagear aos nossos professores, né? Nós vamos falar sobre o episódio em que Esdras lê o livro, né? Lê a lei de Deus para o povo de Jerusalém e como aquilo ali transformou, como aquilo ali fez bem aquele povo, né? E o preparo de Esdras para essa missão, né? Então nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, né? Então a gente sabe que o ensino da palavra de Deus é essencial. É algo muito importante, né? Através do ensino da palavra, o povo toma conhecimento da vontade de Deus e isso gera temor, quebrantamento e devoção. Um dos exemplos, né, que a gente pode citar da Bíblia, né, a respeito da importância do ensino das Escrituras é aquele que registra o episódio em que Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra do Senhor ao povo. Né? Esdras subiu da Babilônia a Jerusalém vários anos após o primeiro grupo de exilados terem subido pelo decreto do rei Ciro. Isso significa que provavelmente Esdras nem era mesmo nascido naquele tempo. Ele nasceu e cresceu na Babilônia, mas Esdras era de família sacerdotal e foi educado na lei do Senhor. Esdras era alguém que havia sido capacitado a ensinar a palavra de Deus ao povo. O texto bíblico também diz que a boa mão do Senhor estava sobre Esdras. Essa passagem está lá em Esdras 7, no versículo 28. Deus o havia comissionado e preparou tudo para que Esdras pudesse desempenhar a sua missão. Ou seja, Esdras ele se preparou, mas antes disso o Senhor preparou todo o caminho para ele. O rei da Pérsia, o rei Artaxerxes, concedeu tudo que Esdras lhe pediu. Inclusive, ele colocou o tesouro do império à disposição de Esdras. Esdras não foi a Jerusalém ensinar a palavra de Deus sozinho. Um grupo de exilados também subiu juntamente com ele. Esdras ele também carregou uma carta do próprio rei Artaxerxes explicando o seu decreto com relação à autorização do retorno e os trabalhos de revitalização de adoração ao Senhor em Jerusalém. Esdras recebeu autoridade tanto em relação à parte administrativa de Judá, quanto em relação à parte eclesiástica. Ele tinha autoridade para administrar e para ensinar a palavra de Deus. Além disso, o ensino da lei de Deus foi uma exigência do próprio rei Artaxerxes. Ele fez um decreto exigindo isso. E lá, em sua carta, o rei da Pérsia ele escreveu assim: Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes, que julguem o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que não se sabe, que não as sabe, que lhes façam saber. Essa passagem está lá em Esdras 7, 25. Então, alguém pode questionar como um rei pagão determinou todas essas coisas para favorecer Esdras e, consequentemente, o povo de Jerusalém? O texto bíblico, a Bíblia ela não deixa qualquer dúvida em relação a isso. Artaxerxes ele decretou tudo isso porque o Senhor moveu o coração do rei, conforme está escrito lá em Esdras 7, 27.
Tudo aconteceu pela ação soberana de Deus. O próprio Esdras declara que a providência divina lhe foi uma fonte de encorajamento. A gente vê essa passagem lá em Esdras 7, 28. Quando Esdras já estava em Jerusalém, a Bíblia diz que todo o povo se juntou como um só homem e pediu que Esdras trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. A gente vê essa passagem em Neemias 8:1. Prepararam para Esdras um púlpito de madeira e ali ele leu a palavra do Senhor diante de todo o povo, desde a alva até o meio-dia. O resultado disso foi extraordinário. E aqui a gente vai citar algumas coisas que a gente observa com esse momento, né? O que aconteceu e que a gente pode tirar de lição, né? Em primeiro lugar, a gente verifica logo no início lá de Neemias 8 que houve o desejo, né, de ouvir o ensino da palavra de Deus, né? Ou seja, o povo ele se reuniu espontaneamente para ouvir a palavra do Senhor. Todos estavam presentes, ou seja, ninguém que tinha capacidade de entendimento ficou de fora, né? O povo de Deus ele deve ser caracterizado pelo desejo de conhecimento da palavra. O ensino da palavra ele jamais pode ser visto pelo crente como uma imposição, mas como um motivo de deleite, um motivo de alegria, de satisfação. A declaração do salmista deve ser também a nossa declaração. Lá no Salmo 119, no versículo 97, diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Então, a gente vê aqui a importância que aquele povo estava dando. Ninguém foi obrigado, não houve uma imposição. Eles foram de coração ouvir o ensinamento da palavra de Deus. Uma outra observação que a gente faz é que Esdras, né, ele não apenas leu a palavra do Senhor, mas ele explicou, né? A palavra, ensinar a palavra implica em explicar, não é só uma leitura, né? Você lê a palavra e não explicar, não tirar dúvidas, não dizer o que aquilo significa, né? Vão ter pessoas que não vão conseguir absorver, então a gente tem que explicar, né, de maneira que eles entendessem o que se lia. A gente vê essa passagem lá em Neemias 8:8, né? Esdras ele fez literalmente uma pregação expositiva. Esdras fez a exégese da palavra de Deus diante do povo. Ele não colocou no texto, né, suas próprias opiniões, as suas experiências, mas ele extraiu do texto que estava no texto. O povo de Deus ele é confrontado, purificado, fortalecido e encorajado pela palavra de Deus, né? Não pela palavra do homem, do pregador, do professor, né? E outra coisa também que a gente observa era que Esdras era alguém compromissado com a palavra de Deus. Para que a gente possa ensinar a palavra, é preciso haver compromisso com a palavra de Deus. A Bíblia diz que Esdras era versado na lei de Moisés dada pelo Senhor, Deus de Israel. Essa passagem a gente vê lá em Esdras 7, no versículo 6. A palavra versado traduz um termo que significa habilidoso, a qualificação daquele que tem a responsabilidade de ensinar a palavra do Senhor. E é algo fundamental, né? Mas infelizmente muita gente pensa que não precisa se dedicar, né, em crescer no conhecimento da palavra de Deus, né? E o resultado disso é desastroso. É verdade que, assim, geralmente a gente acha que os principais que tem que estudar são os líderes, né? A liderança, mas Deus chamou, né, todos nós. Então todos nós, né, a igreja de Deus, ela precisa ter esse conhecimento. Então, assim, a palavra de Deus lá em 2 Timóteo, né, no capítulo 2, versículo 15, fala que
assim, Deus chamou para o ministério de liderança em sua igreja pessoas que possuam maior responsabilidade nesse sentido. Mas isso não quer dizer que o restante do povo de Deus deve negligenciar o ensino da palavra. Muito pelo contrário. Todo cristão, ele deve ser versado na palavra. O apóstolo Pedro, ele escreve que todos os crentes são sacerdotes reais que receberam a tarefa de anunciar as obras daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente vê essa passagem em 1 Pedro 2, no versículo 9. Isso significa que em conhecer, expor e explicar as obras de Deus, né? Não somente fazer a leitura. Uma outra observação que a gente faz é que o povo de Deus, ele deve reagir de forma diligente à palavra de Deus, né? Enquanto Esdras lia e explicava a palavra, o povo estava em total reverência, né? Hoje é muito difícil você manter a atenção do povo dentro da igreja. Muitos às vezes estão conversando, outros estão no celular. E aquele povo ali ensina que no momento em que está se ensinando, no momento em que está falando a palavra de Deus, o povo deve ter reverência. Os nossos ouvidos, eles devem estar inclinados de forma apropriada à exposição da palavra de Deus, né? As nossas mentes, elas devem ser despertadas para receber o ensino que está sendo dado. Algumas pessoas pensam que espiritualidade e racionalidade não tem nada a ver, são coisas opostas, mas estão enganadas, né? E uma outra observação também é que lá, né, em Neemias, ele vai dizer assim, que a palavra, ela deve ser aplicada, o ensino da palavra deve ser aplicado, a palavra ela deve ser lida, explicada e aplicada. O povo não apenas escutou a exposição da palavra de Deus feita por Esdras, mas foi atingido pela aplicação do ensino da palavra, ou seja, aquela palavra fez efeito naquele povo. A aplicação do ensino da palavra traz temor, conhecimento, quebrantamento, arrependimento, comprometimento, fortalecimento, restauração e adoração no meio do povo de Deus. Tudo isso resulta no fato de que é pelo ensino da palavra de Deus que podemos entender que a alegria do Senhor é a nossa força. A gente vê essa passagem em Neemias 8:10. Né? Neemias 8, no versículo 10. Ou seja, esse episódio em que Esdras vai a Jerusalém para ler a palavra nos ensina que nós temos que nos preparar para ensinar a palavra, né? Nos ensina que o povo tem que amar ouvir a palavra de Deus, que não deve ser através de um decreto ou através de uma imposição, né? A palavra de Deus, ela tem que ser explicada, a palavra de Deus, ela tem que ser colocada em prática, não é somente ouvir, né? Entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas a gente tem que praticar, a gente tem que guardar. Então, irmãos, né, espero que vocês tenham gostado desse estudo e que vocês se aprofundem mais, né? Deixo como sugestão ler Esdras 7 e Neemias 8, que ali vai explicar muito bem, né, o preparo que Esdras teve para chegar àquele ponto, né, onde é descrito lá em Neemias 8 a respeito da leitura do povo. Amém? Deus abençoe a todos.